Preleção à Fraternidade Espírita Estrada de Damasco, em 14 de setembro de 2025, tema: desgosto da vida, suicídio. Então, nesse momento, nós vamos buscando sentir a presença dos nossos anjos da guarda, sentir o amparo desse amigo, desse irmão carinhoso, e vamos vibrando a ele muita gratidão. Vamos rogando humildemente a esse irmão que ele nos conduza ao nosso Mestre Jesus, e junto a Jesus vamos ofertando ao Pai Criador a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Com a licença da espiritualidade amiga, vamos iniciando mais uma conversa no dia de hoje, em torno do tema desgosto da vida e suicídio. O livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, traz uma dedicatória bem interessante, que diz: ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver. Essa dedicatória é feita pelo personagem Bento Santiago. Ele rouba essa dedicatória, digamos assim, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ao narrar a sua história em Dom Casmurro, ele o faz da perspectiva de um senhor com idade avançada. Bentinho conta a sua própria história em Dom Casmurro e da perspectiva desse senhor repleto de memórias de um passado que a ele parece estar consumido pela melancolia e pelas dúvidas. Acontece que os leitores, ao longo do livro, têm acesso somente à perspectiva de Bentinho, o homem traído que sugere constantemente a fragilidade da vida, o desgaste do tempo. Ele fica enfatizando esse tema na sua narrativa. E essas memórias carregadas de ambiguidade são o resultado de uma autoanálise do personagem, que vai tentando se livrar da responsabilidade de haver julgado tanto e culpado tanto uma pessoa, que é a famosa Capitu. E na sua fala ele demonstra incerteza em relação ao comportamento dela. E essa incerteza é fruto de um ciúme e também é fonte de inúmeras mágoas. Muitas vezes somos como Bentinho diante da nossa existência e da nossa fé. Às vezes, sem perceber, somos carregados por nosso personalismo e o nosso ponto de vista inevitavelmente limitado por nosso contexto social, por nossas condições orgânicas e mentais, por nosso passado espiritual, que está esquecido por um momento, mas, ao mesmo tempo, se revela nas entrelinhas das nossas escolhas e do nosso comportamento. Não é errado sentir, mas há um grande equívoco em tornar os nossos sentimentos a fonte de uma verdade indiscutível e colocarmos a máscara de juízes implacáveis para conosco mesmo, para com o nosso próximo, e por causa das nossas mágoas, do personalismo, dos nossos ciúmes ou de quaisquer outros sentimentos, nós nos condenarmos, acreditando na ilusão de um descanso eterno ou na ilusão de uma fuga eficiente e definitiva. Não é possível fugir da consciência. É necessário reconhecer
o momento em que nos deparamos com o nosso ponto limite e buscar encontrar em nós mesmos a humildade para pedir ajuda. Jesus disse que somos o sal da terra e a luz do mundo. E é preciso coragem para ser o sal da terra e a luz do mundo. É preciso coragem para fazer diferente desta vez e se manter de pé para reescrever, ressignificar, organizar, reinventar, sobreviver aos fracassos, à violência, à mágoa, ao sentimento de rejeição, às decepções, às saudades, a tudo aquilo que não compreendemos por que experienciamos e sentimos ou não sentimos. Mas a verdade é que mesmo quando nós ignoramos, há seres no invisível nos amando e torcendo por nossa felicidade. E Deus se faz visivelmente presente também, deixando instituições, pessoas, processos que nos amparam materialmente e espiritualmente falando. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, por exemplo, é um ponto de luz na existência de muitos. O livro O Céu e o Inferno conta, entre outras histórias, a história do suicida de Samaritana, um homem que decidiu eliminar a própria vida por se sentir rejeitado no seio familiar. Ele não dá detalhes da sua história, mas revela algo importante. Ele desejava descansar, mas, ao contrário disso, continuava vivendo a sua dor, que se ampliava para a experiência da sensação de viver o processo de decomposição do corpo físico. O descanso era uma ilusão. Ele estava confuso e ele sentia dor, porque ele presenciava o que estava acontecendo com o corpo físico, o corpo de carne que ele teve. Há riqueza na injustiça. Quando nos sentimos injustiçados, estamos, na verdade, tendo uma oportunidade de crescimento. E se aproveitamos a oportunidade, superamos e aprendemos lições preciosas, que são conquistas de um espírito que é eterno. E assim como o Bentinho, mesmo partindo do nosso ponto de vista limitado, precisamos nos atentar que é necessário viver até o fim, com coragem suficiente para olhar para nós mesmos e, apesar das nossas limitações, desconstruir os muros erguidos, os muros que nós erguemos diante dos nossos olhos. A nossa perspectiva é limitada, é parcial, não é nula. Parcial, não nula. É suficiente para o momento. É suficiente para nos abraçarmos, nos acolhermos, olhar ao nosso redor e buscar entender, seja através de ajuda profissional, de grupos de apoio, da fé raciocinada, de um amigo de confiança. As escolas estão trabalhando o Setembro Amarelo, uma campanha massiva de prevenção ao suicídio. Eu vi um cartaz dentro desse tema que dizia: escolha viver e florescer. Sim, viver é uma escolha. É também uma oportunidade que nos foi cedida. E a vida não termina no túmulo, pelo contrário, avança. Outra frase que vi dizia: você é maior que a sua dor. Ainda dá tempo de se surpreender, ainda dá tempo de recomeçar, ainda dá tempo de pedir ajuda. Acredite nisso. Emmanuel
nos consola com uma mensagem transmitida por Chico Xavier no livro Fonte Viva. É o texto 6, chamado Aceita a Correção. E eu peço licença para compartilhar com vocês este texto nesse momento. Ele começa com um trecho de uma carta de Paulo aos Hebreus. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, árvore e água suportam-na através de constrangimento, mas o homem campeão da inteligência no planeta é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca deve ser resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho e, quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimá-lo que nos compete aproveitar. Então, voltando à frase do cartaz da escola, vou concluir a nossa conversa de hoje, deixando para todos nós a frase: escolha viver e florescer.